Muito bem, o tema que o nosso irmão pastor pediu é a adoração verdadeira. E quando o nosso irmão Flávio falou lá da mulher samaritana, eu falei, vai estragar tudo, né? Porque é justamente a passagem que eu vou usar, e eu gostaria que vocês fossem até o Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler três versículos desse capítulo e depois a gente vai discorrer sobre o assunto. Capítulo 4 de João, versículo 20 até o versículo 22. Então, começando no versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós sabemos, conforme já foi dito, que há possibilidade de uma pessoa entrar na igreja, conhecer a verdade, de uma maneira que não aceita ela em toda a sua totalidade. Conhece a verdade superficialmente. Judas foi um destes. Nós conhecemos a história de Judas, conhecemos a história de Caim, também foi mencionado aqui por um dos irmãos. Caim era religioso, acreditava em Deus, devotava a sua oferenda a Deus, mas de uma maneira errada. Era uma pessoa que achava que Deus ia aceitar a sua oferta ou adoração da sua maneira. E Deus não pediu isso de Caim, e por isso ele ficou nervoso, ficou com problema. Olha o problema psicológico aí, o que o pastor Calvino disse. O problema de Caim não era para um homem resolver. E ele ficou muito irritado, por quê? Porque o seu irmão foi abençoado, mas ele não. Por que o Abel foi abençoado? Porque a adoração dele era verdadeira, tal como Deus pediu. Adão e Eva, os pais de ambos, tinham ensinado a verdade. Eles não eram ignorantes, tanto é que nós sabemos como Abel fez o certo. E o Caim, ele tomou um caminho inverso. Ele foi adorar a Deus, mas não de acordo com o plano que Deus estabelecera. E Deus não aceitou. Porque nós é que temos que submeter a Deus, e não Deus submeter a nós. Ele é o Criador e nós a criatura. Então a Bíblia diz como devemos adorar a Deus. Jesus encontrou com uma mulher samaritana. Aliás, ele estava de passagem, não foi para ficar ali. Ele ia para Galiléia. Lembra que o itinerário de Jesus entre Galiléia e Judéia era bastante comum. Desde que ele se tornou um pregador itinerante, ele subia para a Galiléia, depois ele descia para a Judéia, muitas vezes. Lembra que ele nasceu na Judéia, mas devido à perseguição, logo que ele nasceu, o Herodes queria matá-lo. Ele foi levado para o Egito pelos seus pais, pai adotivo que era o José e Maria. E depois de voltar para o Egito, José, ele falou: olha, Senhor, nós tememos voltar para lá. Então a família se estabeleceu
na parte norte do país. E ali Jesus foi criado, cresceu, foi criado, morou a maior parte da vida dele, pegou o sotaque dos nortistas, falava diferente do sulista, e quando ele começou o ministério, diz a Bíblia que ele desceu da Galileia até Judeia, onde João Batista estava batizando. Foi batizado, e assim ele reuniu um grupo de homens que deixou João para segui-lo, e através desses homens ele fez a sua igreja verdadeira, igreja que recebeu a ordem para pelejar pela fé uma vez dada aos santos. Mas tem que fazer de uma maneira certa. Como disse o pastor Eduardo, devido à introdução de ideias várias nas igrejas, então várias igrejas, ou a maior parte, 90% das igrejas no mundo, estão pregando doutrinas diferentes. Ou no oba-oba, na diversão, não estão adorando a Deus tal como Ele realmente quer que seja adorado. Então, de passagem, Jesus encontrou uma mulher. Ele não era necessário passar por lá, por falta de alternativa, mas era necessário passar em Samaria. Por quê? Porque havia alguém precisando da palavra dele. Havia outros caminhos para ele chegar a Galileia, caminhos até mais curtos, caminhos pela província de Pérea, por exemplo. Mas era necessário porque Jesus sabia com quem ele ia encontrar. E chegando na Galileia, ele entrou numa cidade chamada Sicar, e ele sentou junto ao poço que o próprio Jacó tinha abrido. Enquanto ele sentou ali para descansar, então apareceu uma mulher cheia de rancor, cheia de preconceitos, ressentimentos, e ela veio para pegar água e levar para sua casa. E Jesus começou a observá-la. E enquanto ela tirava a água, Jesus arriscou algo que a maioria dos judeus não fazia. Lembra que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Era uma briga antiga. Era devido à religião ser diferente, apesar de aparentemente os samaritanos adorar o mesmo Deus, mas não adoravam o mesmo Deus, porque o próprio Jesus disse: olha, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Então há uma diferença de adoração entre um grupo e outro. Adorar a Deus significa adorar em espírito e em verdade, como Jesus mesmo ensinou para a mulher. E ela, já que não gostava dos judeus, estranhou que Jesus, sendo judeu, pedisse água para ela. Como sendo tu, judeu, pede água a mim, que sou samaritana? E aí Jesus disse: mulher, se soubesse o dom de Deus, pediria e Ele te daria água viva. Aí a mulher foi deixando os ressentimentos, foi se prestando atenção, já não foi mais tão discriminatória. Ela pensou: bom, esse judeu é diferente dos que eu tenho conhecido, deve ter ele uma mensagem da qual eu preciso.
e ela se relaxou por completo. Eis a verdadeira psicologia, é a palavra de Deus. Jesus pregou a palavra, e o que mexeu na mulher aqui foi a palavra. Porém, ela não entendeu o espírito de como Jesus dirigira a palavra. Olha, se você conhecesse o dom de Deus, pediria e ele daria água viva. Ela pensou que era água comum. E ela falou: Senhor, me dê sempre desta água, para que eu não venha mais buscar água aqui. Aí Jesus foi bem claro, e disse para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jorrará uma fonte para a vida eterna. Ele está falando da necessidade espiritual da mulher. E ela começou a dar ouvido a ele, e de repente ela falou: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela entendeu que Jesus não era um simples judeu. Ela entendeu que Jesus era um homem de Deus. E ela então começou a prestar atenção. Aí Jesus aproveitou, falou: olha, vai lá para a tua casa, chama o teu marido e vem. Aí foi que ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus foi bem claro: é verdade, você disse que não tem marido, mas já teve 5 maridos. Lembra que o divórcio era comum naquela época, como é nos dias de hoje. O irmão pastor disse uma coisa muito bem entendido, porque todo mundo entende isso aí. Hoje ninguém quer casar, quer ficar, não quer compromisso. Mesmo lá em Bauru, alguns irmãos adentraram a igreja como visitante, não como membro, mas queriam ser batizados, já com filhos grandes. E aí nós perguntamos a situação deles no cartório. Olha, eu já vivo com fulano aí, muito bem, durante alguns anos, e nós não estamos acertados no cartório, não. Mas por quê? Porque é conveniente, qualquer coisa, tchau, você vai para o teu lado e eu vou para o meu lado. E era assim. Lembra que Jesus discutiu no capítulo 19 de Mateus sobre o divórcio, e ele é contra o divórcio. O divórcio nunca foi aceito na ideia de Deus. O homem é que inventou essa questão tão complicada, desfazer simplesmente o casamento. O casamento não se desfaz. A Bíblia diz, Jesus disse, que uma vez casado, o homem está casado para sempre. O que ajuntou Deus não separe o homem, diz a Bíblia. A palavra ajuntar significa cimentar, grudar, e não tem como separar. Pode até tentar separar, mas não por igual. Alguma coisa vai ficar atrapalhada. Você já tentou cimentar um tijolo no outro, com cimento mesmo, e você vai notar que quando você for tentar tirar, ele não vai ficar perfeito, Vai ficar uma trinca, vai ficar um pedaço maior do que o outro. E o casamento é desta maneira. E a Bíblia ensina que é assim. E já que a mulher não adorava o verdadeiro Deus, ela foi instruída de uma maneira diferente. Como muitos judeus e religiosos lá em Israel, também ensinava
a adoração a Deus de uma maneira diferente, não a adoração verdadeira. Um casal, marido e mulher, que realmente estão vivendo juntos e sabe que aquela união foi feita por Deus, pode sofrer até os percalços do casamento, os problemas no dia a dia, porque vai ter. Se você casar, pensa em casar e vai achar que vai ser uma lua de mel do começo até a morte, você está enganado, vai ter certos problemas. Você vê os problemas dos velhos patriarcas, Sara e Abrão eram assim. O próprio Adão, né, jogou a culpa na mulher. Já pensou como é que a Eva ficou, né, sabendo, né, que o marido agora está tirando o corpo fora e está jogando toda a culpa nela? É aquela mulher lá. É o Senhor que me deu a mulher. Então houve um problema. Abrão e Sara, quando casaram, foi tudo bem. Mas quando era para ter um filho e confiar plenamente na graça de Deus, a Sara fez um arranjo da maneira dela. E o Abrão aceitou aquele arranjo. E depois, aquele arranjo trouxe problemas para o casal. Porque o que nasceu de Agar e Abrão era filho de Abrão. Era filho verdadeiro. Porém, Agar não era a mulher de Abrão. Foi um arranjo. A verdadeira mulher de Abrão era Sara. Tanto é que, né, quando a escrava achou que era a dona da situação, começou a insultar a senhora dela, dizendo: bom, agora o marido é meu porque eu dei um filho para ele. Negativo. Nem o Abrão aceitou isso. Ele não trocou a Sara por uma mais cheirosinha, uma mais bonitinha, ou uma mais sensual, provavelmente era, mas ele ainda ficou com a velha companheira dele, que é o certo. Ele sabia o que era casamento, pois ele estava adorando o verdadeiro Deus. E ele falou: não, a Sara é minha esposa. E o próprio Deus mandou que ele obedecesse à voz de Sara, mandando a escrava ir embora definitivamente com o seu filho. Porque a Sara foi brigar com Abrão. Lembra aquela escrava que eu coloquei em teu regaço? Muito bem, agora ela está zombando de mim. E sabe o que Abrão falou para Sara? Falou: ela é tua empregada, faça dela o que você quiser. Não é minha empregada, é tua serva. E a Bíblia diz que a Sara foi mostrar quem era a verdadeira dona de casa, a verdadeira esposa de Abrão. E ela fez isso com certo rigor, que a escrava pegou o bebezinho, né, a criança, e foi embora e nem olhou para trás, né? Seguiu o caminho dela. E chegou num certo lugar, acabou a água, acabou o suprimento de comida, e ela pôs a criança lá numa certa distância, porque ela não queria ver a morte da criança, e ela ficou longe chorando. Foi quando apareceu o anjo e falou para Agar: Agar, volta lá para a casa da tua senhora e pede perdão para ela. E a Bíblia diz que voltou, mas os problemas continuaram. Ela pediu perdão, mas quando Ismael chegou numa certa idade, começou a provocar o irmãozinho Isaque. Nessa altura Isaque já tinha nascido.
E a Bíblia diz, irmãos, que foi aí que, né, a Sara mandou a empregada embora. E o Abrão falou: não, eu não vou fazer. Aí Deus falou: faça o que a Sara disse, manda a Agar embora, espeça. Se ela ficar aí, vai ser um problema. Porque ela servia a Deus, mas não de uma maneira verdadeira. A Sara, sim. A Sara era uma serva que queria servir a Deus, mas havia ali um empecilho. Paralelamente a ela, havia uma concorrente. Havia também um filho que não era dela, que por sinal aquele filho que não era dela estava trazendo transtorno para o filho dela. E foi então que separaram. Irmãos, a adoração tem que ser de uma maneira verdadeira. Veja aqui o caso da samaritana. Jesus sabia os problemas dela. Era uma mulher casada 5 vezes. E ela, as 5 vezes, se divorciou. Separou. Não sei se o problema era dela ou ela não tinha sorte no casamento. Mas deveria ser uma mulher bem difícil. Aquela mulher geniosa. Casava com o marido e brigava com ele, dava problema. E aí o marido falou: olha, eu vou me mandar. Às vezes nem foi ela que pediu o divórcio de cada um dos maridos. Acho que os maridos não aguentaram, né? Porque olha, tem casal, como tem marido também que é difícil de aguentar, há também esposa que é difícil de aguentar. É por isso que tem que casar de uma maneira certa. Eu fiquei muito tempo solteiro, não tinha pressa de casar porque estava ocupado na obra, né? Aí quando eu fui obrigado a ficar em Pereira, e o pastor Esteve veio para cá, para Ourinhos, e falou: olha, você vai ficar aí definitivamente. Eu quero um dia voltar aqui, fazer o teu casamento. Falei: tá bom, né? E até então eu não sentia vontade de casar. Mas de repente deu a vontade de casar. Não porque, né, era necessário, porque eu tinha que casar. Eu podia ficar solteiro e servir a Deus. Até o próprio Paulo levantou essa questão. Mas eu vi a necessidade de casar, por quê? Porque eu precisava de uma companheira para ficar ao meu lado na obra do Senhor. Os irmãos lá de Pereira queriam fazer de mim um pastor. E como é que eu vou ser um pastor? Na acepção da palavra, no uso certo da palavra. Como é que eu vou ser um pastor se eu não sou casado? Porque a Bíblia diz, né, que o pastor seja marido de uma só mulher. E não que a mulher seja pastora e esposa de um só marido. O que você ouve hoje e vê pelos meios de comunicação é que está surgindo pastoras e mais pastoras. E onde se encontra isso na Bíblia? Estão invocando o nome de Deus, estão usando a Bíblia, mas não encontram, né, pastoras ou bispas ou apóstolas na própria Bíblia. Será que estão adorando a Deus de uma maneira verdadeira? Será que tem o mesmo Deus que nós temos? Há muita gente que acha que está adorando um Deus verdadeiro, como essa mulher samaritana. Jesus disse, olha, ele diz aqui: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus. Lembra que Jesus não nasceu em Samaria, ele nasceu em Belém. Belém ficava em Judá, onde o próprio rei Davi nasceu. Por isso que Jesus muitas vezes é chamado filho de Davi. Não era só descendente da família de Davi, mas nasceu na mesma cidade de Davi, uma aldeia, uma cidade pequena. Foi ali que Jesus nasceu. Não no território samaritano. A palavra foi entregue a Israel, povo onde Jesus nasceu, não aos samaritanos. Deus queria que Israel pregasse o evangelho, a palavra dele, a todos. Chamou uma ocasião um profeta para ser missionário numa cidade grande, num país, lá em Nínive, na antiga Assíria, e esse profeta, cheio de preconceitos, não foi, não queria ir pelo menos, foi na marra. Então o evangelho é para todos? O evangelho não é só para uma determinada classe de pessoas? Eu sei que muita gente acredita, não, o evangelho é somente para alguns. Eu creio que o evangelho é para todos. Não há acepção de pessoas. É claro que nem todos vão aceitar o evangelho. Porque Jesus escolheu um caminho mais curto para chegar na Galileia? Aliás, mais comprido para chegar na Galileia. Porque ali havia uma estrangeira. Havia uma semita, mas não era israelita. Era uma mulher de vida irregular, atrapalhada. A moral dela não era bem vista na cidade de Sicar. Jesus disse: olha, vai lá, chama o teu marido. E ela falou: não, eu não tenho marido. Ela não contou toda a verdade, né? Ela tinha divorciado do quinto, né? E não tinha casado mais. Foi então quando Jesus disse para ela, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Aquela mulher, ela estava bem atrapalhada, porém Jesus sabia que ia ter uma oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho para ela. Era uma mulher que deveria estar cansada com os seus pecados, sua vida de vícios. E Jesus, sabendo disso, ele desviou da sua rota e foi até Samaria. Sentou ali, sabia com quem ele ia encontrar. Sabia que ia encontrar uma mulher rancorosa. Já a vida dela não era de calma, mas era uma mulher atribulada. O que é que tornou a vida dessa mulher atribulada? Era o pecado dela. Foi a vida devassa que ela vinha vivendo até então. Aí Jesus começou a falar para ela, falou da água da vida. Falou que vem a hora que aqueles que vão adorar a Deus não têm um endereço fixo. Lembra que o judeu, ele adorava a Deus e tinha um lugar fixo. O marido de Ana, ele tinha que ir até Siló. Lembra? O pai de Samuel.
Ana era a esposa desse homem. Ano após ano, ele viajava uma certa distância para ir adorar a Deus em Siló. Não havia o tempo ainda. Com a chegada de Davi no trono de Israel, Deus falou, olha, vai haver uma casa para o meu nome, um lugar fixo. Davi tomou Jerusalém dos jebuseus, que inclusive é território de Israel. Abrão fez reconhecimento aonde os jebuseus estavam, e também seria dos israelitas. E Deus escolheu Jerusalém, o mesmo monte Sião, que é o monte Moriá, onde Abrão ia sacrificar o seu filho, o único filho que ele tinha. Moriá e Sião é o mesmo monte, diferença de nomes apenas. E ali foi construído um templo pelo rei Salomão. E ali ficou o nome de Deus. Lembra que vinha gente de longas distâncias para conhecer o Deus de Israel, mas tinha que vir no endereço certo, e vinha em Jerusalém. Lembra da rainha de Sabá? A Bíblia diz que ela vai levantar contra a geração pecadora e vai apontar o dedo para a geração da época de Jesus Cristo. Aparentemente ela vai ajudar a julgar aquela geração, porque ela se converteu na pregação de Salomão. E não esqueça que Salomão não era flor de se cheirar, mas ele foi usado por Deus para pregar aquela mulher, uma mulher famosa, uma rainha de um país. Então Deus já estava trabalhando com Israel para levar a verdadeira adoração para os estrangeiros também. Agora Deus tem que ser adorado de uma maneira certa. Lembra que Melquisedeque não era judeu. No entanto, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele adorava e ensinava também a adoração verdadeira. E a Bíblia diz que o sacerdócio dele é o mesmo, é do tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: mulher, crê-me a hora, porque a própria mulher falou: olha, os judeus acham que é lá em Sião que devemos adorar, que se deve adorar a Deus, e nós achamos que é aqui. Lembra que Abraão, Jacó também andou lá naquele território, no Monte Gerezim, no Monte Gerezim, famoso, monte sobre o qual foi lançadas as maldições. Capítulo 28 de Deuteronômio fala sobre isso. As maldito é aquele, maldito é quem não fizer isso, maldito é aquele que não fizer aquilo. Lembra da maldição lá no capítulo 28? Capítulo 11 de Deuteronômio disse que no monte ia ser lançado as bênçãos e no outro monte ia lançado maldição. E justamente no monte Gerizim é que foi lançado a maldição. Eram famosos aqueles lugares. E Jesus deu a entender que a adoração deles eram atrapalhadas. Vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus, adoramos o que sabemos. E ainda veja o que Jesus disse: porque a salvação vem dos judeus. Jesus nasceu na Judéia, conforme já dissemos. O judeu
tinha os oráculos de Deus. Isso é a palavra. A palavra foi dada primeiramente a Israel através de Moisés. Lembra que nem papel havia naquela época. Havia pedras. É engraçado. Tem descoberto, tem feito as escavações e tem descoberto em tábuas de madeira, em pedras, muitas verdades que até pouco tempo o homem não aceitava, a ciência não aceitava. Achava que a Bíblia era um livro antiquado, a Bíblia era um livro que não correspondia aos fatos, mas aos fatos que eles conheciam. A Bíblia não tem erro nenhum. E Jesus falou: olha, Deus está procurando desde agora quem adore a Ele. Não nesse monte ou naquele monte lá em Jerusalém, mas está procurando alguém que adore a Ele em espírito e em verdade. Porque ele diz aqui, porque a tais Deus procura. Veja bem. Versículo 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus não é palpável. Deus não é um ser que você pode detectar através do paladar, Você não pode pegar Deus na mão. Você pode sentir Deus no coração. Um certo homem duvidava de Deus. Ele falou: eu nunca vi Deus, eu nunca senti Deus, eu nunca cheirei Deus, eu nunca apalpei a Deus. Como é que eu posso saber que Ele existe? Aí um dia estava esse homem discutindo com o pastor. O pastor viu um menino soltando pipa, mas a pipa tinha sumido atrás das nuvens. E aí o pastor, junto com aquele ateu, falou: vamos até o menino. Aí o pastor perguntou ao menino: o que você está fazendo? Eu estou soltando pipa. Ela está lá em cima. Aí o pastor disse para o menino: mas você não está vendo? Ele falou: mas eu sinto puxando. Eu sinto que está lá. Nós também sentimos Deus. Foi isso que o pastor disse para o ateu. Eu nunca vi Deus como o menino está vendo a pipa dele, que se escondeu atrás da névoa. Mas ele está sentindo. Ele sabe que a pipa está lá. Nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. E conforme a Bíblia diz lá no livro de Salmos 139. Salmos número 139. Versículo 7. Ele faz uma pergunta: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também.
se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Veja bem que o salmista está dizendo, Salmo de Davi, tem como fugir da presença de Deus? Será que tem um lugar onde Deus não esteja? Será que eu tenho que ir até Jerusalém para encontrar Deus? Será que o povo da Etiópia, como era a rainha, ou mesmo o eunuco, lembra do eunuco? Ele veio de um país distante, veio da Etiópia, ele veio adorar em Jerusalém. Só que a adoração dele não era verdadeira. Ele era bem intencionado, tinha as melhores intenções, mas ele não estava fazendo a adoração verdadeira. Por quê? Porque não era uma pessoa convertida. Ele não tinha Deus no coração, não tinha aceito Jesus como seu Salvador. Estava procurando a verdade. E a Bíblia diz que quem procura acha. E foi o que ele fez. Procurou a verdade. Achou um exemplar da Bíblia de Isaías, no escrito de Isaías. E ávido, ele voltou dentro do seu carro, lendo em voz alta o profeta Isaías, capítulo 53. E ele não sabia, não entendia. O Espírito Santo, sabendo que aquele homem procurava a verdade e o Deus verdadeiro, mandou que o Filipe fosse até lá naquele lugar. E o Filipe encontrou esse homem naquela estrada, junto com a sua caravana. E o Filipe ouviu aquele homem lendo o profeta Isaías. E aquela passagem era familiar para Filipe. Filipe já tinha lido várias vezes aquela passagem. E quando o Filipe se colocou ao lado do carro, perguntou: você entende o que lês? Aí o eunuco disse: como poderei entender se não houver quem me explique? Sabe por que eu conheço a verdade? É porque alguém me explicou a verdade. Não deu um estalo na minha cabeça. De repente, eu sou crente, já conheço a verdade, vou pregá-la. Eu conheço alguns que fizeram isso e saiu tudo errado. Por quê? Porque não é assim que Deus trabalha. Igreja verdadeira vem de igreja verdadeira. Há pouco tempo entrou alguém lá na nossa igreja e deu a entender que qualquer grupo que se reúne já é uma verdadeira igreja. Não é assim que nós aprendemos na Bíblia. A igreja de Jesus Cristo, ela produz outra igreja. Essa igreja aqui em Ourinhos, que foi organizada no dia 6 de outubro de 1990, ela tem o DNA da igreja que surgiu lá em Jerusalém, quando Jesus organizou a sua igreja, fundou a sua igreja. Tem as mesmas características. Está lutando pela mesma verdade que Jesus entregou àquela primeira igreja. Lembra que Jesus ensinou sobre ressurreição, sobre a vida eterna, sobre o batismo, sobre a humildade, sobre tantos outros assuntos. Os apóstolos aprenderam todas essas verdades de Jesus Cristo. E quando ele ia saindo desse mundo, ele disse para aquela igreja representada nas pessoas dos apóstolos, ele disse: ensinai
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. E até quando? Até que a igreja morra? Não, até a consumação dos séculos. E essa igreja, durante séculos, vem fazendo aquilo que Jesus ensinou, obedecendo também o que Judas mandou fazer: lutai, pelejai, né? Vem a palavra pelejai, vem de uma raiz que significa agonizai, quer dizer, sofra, se possível, sofra pela verdade, se possível, dê a vida pela verdade. Você não pode ficar aí achando, bom, tanto faz, se der para ir na igreja, tudo bem, se não der, também tudo bem, eu vou fazer as coisas da minha maneira, se tiver facilidade, eu vou na igreja. Não é assim não. O rei Davi disse em uma ocasião: não oferecereis ao Senhor nada que para mim não custe alguma coisa. E nós devemos ter o espírito do mesmo rei Davi. Vou no culto lá do nosso irmão Edivanil, tem uma subida íngreme. Se eu fosse olhar para o meu corpo, para a minha comodidade, eu não iria. Ou subidinha, viu? Que lá é para alisar, né? Deixar a pessoa em dia, viu? E quando chega no dia para ir no culto, eu falo para a esposa: olha, já vou para o culto. É um trabalho que eu acho que é muito bem feito, pois está convidando outros a conhecer a verdade. E muitas pessoas, através desse trabalho, conheceram a verdade. Mas se depender de mim mesmo, eu não vou. Porque é difícil, é cansativo, tem que vencer uma subida, uma distância, mas o corpo meu não manda em mim. Eu tenho que servir a Deus na parte fácil e na parte difícil também. O que é que Paulo falou a Timóteo? Né? Pregai a tempo e fora de tempo. Quer dizer, você não deve escolher só quando, né, tudo é fácil, Timóteo. Prega o evangelho. O irmão Eduardo falou: olha, tem um senhor que está doente, tem trazido muita preocupação para nós. Por que o irmão Eduardo falou isso? Porque ele está agonizando ou pelejando pela fé. Ele está vendo o estado daquele homem. Será que aquele homem se converteu? Porém, o irmão e outros irmãos fizeram a parte, pregaram o evangelho para aquele homem. Mas mesmo assim ele fica lutando. Será que aquele homem vai encontrar com o Deus verdadeiro? Ou será que aquele homem no dia do juízo vai dizer: Senhor, lá na terra eu também conheci a Ti, eu fiz muitas coisas boas, eu distribuí uma parte do meu patrimônio para os pobres, eu ajudei muita gente. Madre Teresa de Calcutá, que o Billy Graham disse que era uma grande serva de Deus, fez isso. Mas ela também ensinou a adorar um pedaço de pau, um pedaço de gesso, um pedaço de madeira. Andava com o crucifixo no pescoço, beijava aquele crucifixo, dizia para os seus pobres, miseráveis, dependentes dela:
que aquilo era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como é que eu posso dizer que aquela mulher adorava o verdadeiro Deus? A Bíblia diz que Deus é um só e não existe outro. Conforme já dissemos, ele não pode ser apalpado. Convido os irmãos a irem lá no livro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45. Versículo 5. Veja o que o Isaías disse: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há outro. Fora de mim não há Deus. Versículo 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, quer dizer, a salvação não está restrita só a um povo. A salvação de Deus era de norte, sul, leste e oeste. Era para toda a abrangência da terra. A salvação de Deus abrange a todos. Porém, nem todos vão aceitar o Evangelho. Jesus disse: porfiai em entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque o caminho largo e a porta larga é que leva para a perdição. E Jesus ainda acrescentou: e muitos entram pela porta larga e caminham pelo caminho largo. E ele disse também que poucos é que entram no caminho estreito e também entram pela porta estreita. E lembra que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele também disse: eu sou a porta. Jesus é a porta. Você quer entrar para o céu? Há uma porta. Como alguém quer entrar no templo, tem uma porta para entrar no templo. E tem uma porta para entrar no céu também. Veja qual porta que você vai escolher para chegar lá no céu. Jesus disse: eu sou a porta. Ele também disse: eu sou o caminho. Viemos de Bauru até aqui e tínhamos que pegar o caminho certo. Eu não poderia chegar e falar: vou pegar a Rondon. Eu ia sair lá em Pereira, né? Certo? Não, eu tinha que pegar o caminho certo. Eu tinha que pegar João Batista Renó e chegar aqui. Porque é o caminho que traz para Bauru, para Ourinhos. Ninguém pode pegar um caminho diferente para chegar ao céu. Jesus é o caminho. Porque ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isaías disse: eu sou o Senhor, falando de Deus, e não há outro. Fora de mim não há outro Deus. Ainda ele diz: e desde o poente, desde o sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja que Deus está repetindo aqui: não há outro. Agora, conforme já foi dito, muitos podem dirigir a adoração a Deus, mas de uma forma errada, não de uma maneira certa. Eu creio que Saul também foi um dos tais. Ele queria servir a Deus da maneira dele. Ele tomou a dianteira,
fez o sacrifício, achando como o rei ele era melhor do que o profeta Samuel. E Deus falou: olha, você fez uma coisa errada. Através de Samuel, Deus falou: e você não vai ser mais o rei. Vou escolher alguém para ser o rei no teu lugar. E quando chegou o Davi, o próximo candidato para ocupar o trono, nós sabemos que o Saul odiou a Davi. Será que aquele homem era convertido? Eu creio que não. Há muita divergência sobre isso. Há muita gente que fala que Saul era convertido, mas pelo que ele fez, ele não era convertido. Ele era um religioso. Ele adorava a Deus da maneira dele. Ele tentou por mais de uma vez matar o Davi com uma lança. A Bíblia disse que quem odeia não é de Deus. Uma vez ele tentou matar o próprio filho, Jonatas. Por quê? Porque aquele filho tomou partido de Davi. E ele, naquele ímpeto, já descontrolado, pegou a lança e jogou no próprio filho. Ainda bem que o Jonatas era rápido. Ele desviou da lança. Mas o próprio pai queria matar o filho. Por quê? Porque ele odiava a Davi. E no final da vida dele, nós sabemos, era orgulhoso, não queria ser morto pelos incircuncisos, filisteus. E aí a Bíblia diz que ele pediu que o guarda dele, aquele que ajudava ele, guardando as flechas, fizesse o trabalho. Me mata, pega essa lança aqui, e pode me atravessar com a lança. E o guarda dele, companheiro que estava do lado dele, falou: eu não vou fazer isso. Aí o próprio Saul fez o trabalho. Será que adorava o mesmo Deus que nós adoramos, que um verdadeiro convertido adora? Eu creio que não, irmãos. Por isso é que nós temos que rever a nossa fé. Você adora a Deus? Pastor, eu sou membro da igreja. Eu fui batizado pela igreja. Pastor, eu faço parte do coral. E eu sei cantar muito bem. Há muitos cantores no mundo aí que eu admiro a voz deles, mas eles não são convertidos. Há muita gente aí que são artistas, tem habilidade para determinado serviço que eu não tenho, os irmãos não têm, mas nem por isso eles são convertidos. E são religiosos, tais indivíduos. Devemos adorar o Deus verdadeiro, não o Deus de Samaria. Jesus disse: olha, vocês estão adorando algo que não sabem. Agora nós judeus, lá do sul, nós adoramos o verdadeiro, porque sabemos quem adoramos. A adoração não é ser membro de uma igreja, não é ser batizado, não é fazer parte do coral da igreja, mas é muito mais do que isso. Aliás, ser salvo vem antes de ser membro da igreja. Quando eu me converti, eu nem pensava o que era a igreja, não sabia o que era a igreja. O povo do Antigo Testamento nunca fizeram parte da igreja de Deus. Israel era um povo distinto de outros povos, mas não fazem parte da igreja de Deus. No entanto, eram salvos Moisés, Josué,
Samuel, Gideão, Sansão e tantos outros que nós sabemos na Bíblia. Ser membro da igreja não significa nada. Entendeu? Se você não é salvo. Agora, para mim significa porque eu sou salvo. E para todos aqueles que são salvos. A igreja é um lugar especial, naturalmente, de adorar a Deus. O Davi, ele não tinha igreja como nós temos, mas tinha um lugar de adoração. Ele disse lá no Salmo 122, vamos lá rapidamente, Salmos número 122. Vou terminar já. Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem disse isso? O rei Davi. E ele ficou alegre, porque alguém convidou, vamos Davi, vamos adorar ao Senhor. Então a igreja é um lugar de adoração. É claro que você pode adorar a Deus em todo lugar, em qualquer lugar. Não precisa ter um espaço, não precisa ter um endereço, mas a igreja existe justamente para você adorar em comunhão com os teus irmãos. É por isso que Jesus, é uma das razões que Jesus fundou a igreja dele, é para esse fim, para que ficassem unidos. Quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, e a palavra eclesia significa chamar aqueles que estão de fora, vem da raiz dessa palavra, chamar os que estão de fora. Ele chamou alguns homens que já eram convertidos pela pregação de João Batista, e ele chamou esses homens, e desses homens ele fez a sua igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja. Então havia outras igrejas, mas não eram igrejas de Jesus. O grego, ele costumava reunir para um determinado assunto, fazia suas reuniões, tinha a membresia já até contada para fazer parte de determinados assuntos a ser tratados. Mas Jesus falou, eu vou fazer a minha, e a dele não seria dissolvida. Ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela, ia ficar para todo sempre. Aliás, a igreja que Jesus fez não vai terminar quando ele voltar, muito pelo contrário, ela ainda vai continuar dando honras e glórias a Deus em todos os séculos, em toda a eternidade. É assim que nós aprendemos na Bíblia. Vai haver a igreja no futuro, uma igreja verdadeira, e nem todos vão fazer parte dessa igreja verdadeira. Vão ser salvos, e vai haver os convidados que estarão na festa, e não terão os convidados que estarão fora da festa. Mas vai haver o noivo e vai haver a noiva. E Jesus disse, bem-aventurado aqueles que são chamados as bodas. Espera aí, Jesus vai casar com a sua igreja, mas vai haver convidados para estar ali assistindo às bodas. Agora, esses convidados não vai fazer parte do noivado, do casamento. E isso é muito importante, você saber isso.
Por quê? Porque Deus está procurando pessoas que realmente sirvam a Ele não só em espírito, mas em verdade. Não importa, pastor, se eu vou servir a Deus, ou um irmão tem divergência de ideia. Pois bem, e podemos até conviver com aquele irmão, não em comunhão com ideias, mas podemos amá-lo. Mas será que está adorando a Deus verdadeiramente? Ou será, como disse o pastor Eduardo, será que está achando um meio de adorar a Deus diferente? De uma passagem faz uma doutrina que não está na Bíblia? Há muitas doutrinas que há pessoas estão aí pregando que não estão na Bíblia. Você pode provar isso? Não posso. Mas o Simmons disse, Bancroft disse, fulano de tal disse. E a Bíblia, o que diz? Nós temos que adorar a Deus em verdade também. Não pelo que o outro disse. Não pela aparência. Não, isso aqui parece a verdade. Ela se adapta até com a nossa vontade, mas não é a verdade. Ela pode ser até uma coisa boa. Seria muito bom e confortável que muitos irmãos pregam aí fosse verdade. Seria uma coisa conveniente, boa. Mas será que é a verdade? Será que está pregando a verdade? Será que isso faz parte de adorar a Deus verdadeiramente? E nós temos que rever. É por isso que tem as milhares de igrejas que... Eu não posso dizer que a igreja presbiteriana é a mesma batista. Não. A igreja católica não é a mesma batista. Até então, há alguns batistas. Note bem, eu estou falando poucos batistas. Pode ser contado a dedos. Poucos batistas estão pregando a verdade. Ensinando Deus a ser adorado de uma maneira verdadeira. Porque a maioria já caiu fora, já apostataram da fé. Um certo diácono batista, aliás é vizinho até do irmão David, falou para mim: pastor, hoje se a gente não fazer uma reunião de pastores, não importa de que igreja seja, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos reunindo assembleiano, presbiteriano, da cruzada, metodista, luterano, para a gente ganhar Bauru. E eu perguntei: está ganhando? Não está ganhando. E se ganhar, vai ganhar por uma confusão de doutrinas atrapalhadas. E eu perguntei para esse diácono: escuta, você pode estar em comunhão com luterano? Ele prega a mesma verdade que você prega? Certos batistas também não são confiáveis. Nós temos que ver se... Há muitas pessoas que hoje vêm para a nossa igreja e nós perguntamos: você foi batizado de uma maneira certa? Não, mas eu venho de uma igreja batista. Mas será que essa igreja batista adorava a Deus em espírito e em verdade? Estava pregando a palavra do Senhor? E aí a gente vai rever a situação daquela pessoa. Se realmente estiver fora, o que nós vamos fazer? A igreja tem que batizar. Não importa se aquela pessoa já converteu, porque a pessoa tem que ser batizada se é realmente convertida. O eunuco disse: eis-me água, que impede que eu seja batizado? Aí o Filipe disse: é lícito se crer de todo o coração.
E aí o eunuco falou: eu creio. E aí a Bíblia diz que o Filipe desceu até as águas e batizou aquele homem. E aquele homem seguiu o seu caminho, diz a Bíblia, jubiloso, isso é, alegre. Alegre agora por ter feito parte de uma igreja. Que igreja? Naturalmente de Jerusalém. Chegou lá em Antioquia, naturalmente iniciou um trabalho lá. Mais tarde, Antioquia não é aquele país, Etiópia. Mais tarde surgiram várias igrejas lá na África, igrejas verdadeiras. Alguém iniciou o trabalho lá. Talvez foi esse homem, junto com outros. Mas o verdadeiro evangelho foi pregado lá. E parece que o próprio eunuco foi um dos que abriu o caminho para essa possibilidade do evangelho ser pregado. Eu espero que essa mensagem ajude bastante a cada um de nós. Espero que não tenha cansado tanto vocês. Eu peço simplesmente que orem pelo nosso ministério lá em Bauru. Graças a Deus estamos indo bem. E os irmãos estão crescendo espiritualmente. Estão aprendendo o que é verdade. Estamos fazendo aquela nossa parte, ver se ganha outras pessoas para o reino de Deus. É a parte da igreja também. E pedimos que continue orando por nós, porque o trabalho lá carece de muitas orações.